GoCast no ar. E hoje a conexão é direta com a Espanha. Vamos falar com Marcelo Montenegro, sócio e diretor de marketing do Resende FC, clube do Rio de Janeiro que ganhou um estilo francês. Tá rolando uma parceria com o Olympique de Lyon. E olha só que legal, no Campeonato Carioca tem até uniforme histórico que o Resende usa, inspirado no clube francês. Demais, hein? Eu sou a jornalista Duda Strebe, está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Se inscreve, acompanhe. Participam do GoCast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. A direção é de José Pedro Villa-Lobos. Deixa eu dar um alô lá para o nosso convidado, que está em Madrid, está bem demais por aí, hein? Tudo bom com você, Marcelo? Bem-vindo. Bem, obrigado pelo convite. Um prazerzaço estar participando com vocês, Duda, Norton, Luiz Henrique, e estamos aí à disposição para tirar todas as dúvidas desse projeto aí que a gente vem trabalhando já há alguns anos no Rio de Janeiro. Pois é, eu fiquei curiosa, viu, para saber como funciona essa parceria. O Resende utiliza aí a metodologia dos franceses, de repente tem algum privilégio na hora de abrir a porta para a garotada. Como é que funciona? Conta aí para a gente. Então, na verdade, essa história toda começou em 2016, quando a gente conversou com o Pelé, e ele queria devolver um pouco para o futebol, tudo que o futebol deu para ele. Então, ele tinha um sonho de fazer um centro de treinamento que levasse o nome dele, com metodologia própria. E acaba que isso é mais um projeto social, porque a gente sabe que na formação afunila muito e acaba que pouquíssimos atletas viram jogador de futebol. E a gente sabe da importância de tratar esses atletas como cidadão antes de tentar formar um jogador de futebol. Então, em 2016, a gente anunciou para a imprensa a criação da Pelé Academia, e a gente, antes de começar a desenhar esse projeto, a gente visitou os principais centros de treinamento na Europa. A gente foi no Real Madrid, no Atlético de Madrid, fomos no Barcelona, fomos também no Sporting Clube de Portugal, em Lisboa, e fomos no Olympique Lyonnais, o Lyon da França. A gente procurou mirar os 5 clubes da Europa que mais formam, que têm no seu DNA a formação, e para começar a desenhar esse projeto da Pelé Academia. Então, é muito gratificante você ver como a marca Pelé é uma marca muito respeitada lá fora. Todos receberam a gente de braços abertos lá na Europa. E quando a gente foi visitar o Lyon, na França, eles ficaram muito interessados no nosso projeto, e a gente começou uma conversa com o clube francês. Marcelo, esclarece um ponto. Norton Capel, eu falo aqui de Porto Alegre. Como é que o Resende entrou nesse projeto? Por que a escolha do Resende? Enfim, nos detalhe um pouco dessa parte aí para a gente entender bem essa história. Quando a gente começou a conversar com o Pelé e viu que era um sonho do rei, a gente, obviamente, ficou super empolgado para embarcar nesse sonho junto com o Pelé. E aí a gente começou a conversar com a Sports 10, que é uma empresa que está em Nova York, que cuida de todos os negócios da marca Pelé no mundo inteiro. E como era um sonho do rei, eles autorizaram a gente a começar a desenhar o projeto e etc. Mas eles colocaram uma regra em cima da mesa. A gente só vai autorizar a vocês seguirem nesse projeto se vocês conseguirem um clube sem dívida no Brasil. Porque a gente não pode associar a marca Pelé a nenhuma marca tão vencedora, a nenhum clube com dívida, com ações trabalhistas e etc. E a gente procurou a beça, para falar a verdade, e infelizmente a gente sabe a realidade do futebol brasileiro. A gente vê aí grandes clubes como
o Botafogo, Vasco, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, são todos os clubes grandes do Brasil, com grandes marcas, com grandes torcidas, mas são clubes que, com R$ 1 bilhão de dívidas e etc., e que, se fossem empresas, já teriam fechado as portas, e a gente está vendo agora esse movimento de SAF, etc., e eu acho que o Resende FC ele saiu na frente em relação à gestão de clubes no Brasil. E quando a gente conheceu toda a gestão do Resende, todo o trabalho bem feito que eles vinham fazendo, um clube centenário de 1909, sem dívida, sem nenhuma ação trabalhista e etc., a gente foi conversar com o Pelé e a gente chegou para ele e falou o seguinte: hey, tem uma coincidência boa aí, cara. O Resende está no estado do Rio de Janeiro, ele fica na interseção de São Paulo. Você jogou a vida toda no Santos, em São Paulo. Você nasceu em Minas, Resende também está na interseção de Minas Gerais, e a sua casa sempre foi o Maracanã. Então, acaba que Resende fica na interseção dessas 3 grandes cidades. O Pelé deu a carta branca, a gente começou a conversar com eles. Assim foi que a gente deu o pontapé inicial nas obras da Pelé Academia em 2016. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, querido? Prazer falar com você. Admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado. Prazer é todo meu. E eu falo contigo aqui de Brasília. Você falou muito de uma coisa aí que eu sou assim, extremamente favorável, eu acho magnífico, que é a questão da formação, do trabalho social, de formar cidadãos até antes deles serem atletas e se tornarem profissionais. Você citou aí alguns exemplos, né? O Real Madrid eu conheço um pouco mais como visitante, mas o Sporting de Lisboa eu conheço bem, conheço até com profundidade, porque é um cliente, já foi um cliente da nossa empresa, e a GoManage também está instalada em Portugal. E eu tive a oportunidade de visitar bem, fazer um trabalho bem profundo lá na academia do Sporting, né? E eles se orgulham muito dessa questão de formação e fazem um trabalho magnífico. Mas eu vejo aqui, nós estamos falando de Pelé, Academia do Resende e do Olympique de Lyon, né? E são três entidades, né? 3 players envolvidos nesse projeto. Eu vejo muito a questão do Pelé Academia como formação e um trabalho social, mas tem aí 2 clubes, né? Um clube da primeira divisão do futebol francês, né? E um clube que está na Série A do Campeonato Carioca e acho que na Série D do Brasileirão, né? Então, certamente, eles têm aí seus interesses, né? Os interesses do Resende, de ascender no futebol brasileiro. O papel do Olympique é uma pergunta que eu vou te fazer depois. Eu não sei se é um clube que se preocupa mais com a formação, com a venda de atleta, porque fica ali flutuando no meio da tabela de um campeonato francês, e tem o interesse do Pelé. Como é que se concilia assim, o propósito disso junto e como é que isso tudo se integra para que seja um projeto que agrade a todos? Perfeito, Luiz Henrique. Inclusive, a gente, quando foi visitar o Sporting Clube de Portugal, eles também tiveram interesse no nosso projeto, e há que ressaltar que é a única base do mundo com 2 balões de ouro formados na base, que é o Luís Figo e o Cristiano Ronaldo. E eles foram muito atenciosos, muito simpáticos com a gente nas nossas visitas lá, quando a gente foi visitar eles. Na época era o Bruno de Carvalho, o presidente do esporte, e eles tiveram interesse em avançar em conversas com a gente. A gente agradeceu muito eles, e um dos motivos que a gente não avançou com o Sporting Clube de Portugal é que eu acho que um dos principais problemas do futebol brasileiro é que a cada 3, 4 anos muda o presidente, e acaba que é uma guerra política dentro dos clubes aqui no Brasil, e o presidente novo que entra acaba que tira todo mundo da antiga diretoria, e mesmo se fazendo um trabalho bom ou não, e infelizmente num trabalho de base, que é um trabalho a longo prazo, onde você tem que ter paciência, você não consegue fazer um trabalho de formação em 3, 4 anos,
onde já entra um novo presidente, troca toda a diretoria. E um dos motivos que a gente não avançou com o Sport Clube de Portugal, que foi um dos primeiros clubes na Europa que a gente foi visitar, é que lá se troca de presidente também a cada 4 anos e existe lá a mesma guerra política que existe nos grandes clubes aqui do Brasil. E quando a gente foi visitar o Lyon, o que nos surpreendeu muito é que o Lyon é um clube que tem um dono desde 1987, quando o Jean-Michel Aulas, o visionário Jean-Michel Aulas, comprou o clube na 2ª divisão do Campeonato Francês. Todo o investimento do Jean-Michel Aulas foi na base, formação. Ele é o primeiro presidente do mundo a igualar dinheiro de investimento na base entre homens e mulheres, o que torna ele hoje o presidente mais vitorioso do mundo, com 46 títulos. O Lyon está na estrada da formação, da base, metodologia, etc., há muito tempo. Se você pegar o time feminino, é o time que mais ganhou a UEFA Champions League, tudo com jogadores formados no Lyon. Ele ganhou 7 vezes, 5 vezes de maneira consecutiva. Ele chegou a ficar 13 anos invicto no campeonato francês feminino. E falando no futebol masculino, o Lyon, até por ser um clube com dono, ele é um clube formador, mas ele é um clube vendedor também, porque ele está sempre vendendo grandes jogadores, até para abrir espaço para novos jogadores na base. Se você pegar os 3 primeiros clubes que mais formam no mundo para as 5 principais ligas europeias, o número 1 é o Real Madrid, o número 2 é o Barcelona e o número 3 é o Lyon. Qual é a diferença desses clubes? É que o Real Madrid, por exemplo, ele tem a filosofia de contratar os melhores do mundo. Então você pega um Alonso, por exemplo, lateral esquerdo, que com 18 anos subiu para o Real Madrid, o lateral titular era o Marcelo, o reserva era o Coentrão, e não tinha espaço para o Alonso. Eles venderam para o Chelsea, e acaba que no Chelsea o Alonso se tornou um dos melhores lateral esquerdos do mundo também, ganhando Champions League, etc. Então, eu acho que a diferença do Lyon para Real Madrid e Barcelona é que o Lyon forma esses jogadores porque precisa para utilizar no time A, e quando vem grandes propostas, o Lyon, que é um clube com dono, chega no final do dia também, eles querem ganhar dinheiro e vendem jogadores. Então, você pega o exemplo do Karim Benzema, que eles venderam para o Real Madrid. Você pega um exemplo agora do lateral esquerdo, que eles venderam por 44 milhões de euros para o Real Madrid também. E eles formaram agora o Ndombele, um meio-campo bom pra caramba, que foi a maior compra da história do Tottenham. Então, quando chegam propostas irrecusáveis em cima da mesa, o Lyon vende. O Real Madrid e o Barcelona não vendem, porque o objetivo principal é sempre ser campeão. E acaba que, sempre com essas vendas, você bem disse agora que o time está flutuando no meio da tabela, o que acontece é o seguinte, muita garotada subindo também, e normalmente quando tem essa janela de 3, 4 grandes vendas do Lyon, ele demora 1, 2 temporadas para voltar a competir lá em cima da tabela. Mas vale lembrar que na UEFA Champions League de 2020, o Lyon chegou na semifinal, tirando Juventus, tirando Manchester City, e ficou a um passo de ir para a final. Mas, normalmente, quando tem uma temporada dessa excepcional, chegam propostas irrecusáveis para alguns clubes, para o Lyon é irrecusável, eles pegam e vendem. Quando chega a 70 milhões do Tottenham para o Ndombele, ele vende na mesma hora. Outros clubes, como o Real Madrid, de repente não faz sentido vender e segura o jogador para tentar ser campeão no ano seguinte. Marcelo, fizesse uma referência sobre este modelo do Olympique, né, de trabalhar a base, de revelar jogadores, essa quantidade de jogadores, grandes jogadores sendo reveladas. Qual é esse segredo? Qual é o segredo? Qual é o know-how que o Olympique está passando para o Rezende e que pode ser aproveitado
pela equipe carioca e até pelo futebol brasileiro, uma vez que a gente tem uma capacidade, o futebol brasileiro, de revelar muitos jogadores, mas às vezes tem uma dificuldade de tornar eles grandes jogadores, né? Qual é esse segredo? Pode nos contar aqui, revelar onde está aí a poção mágica do Lyon? Cara, eu acho que o Brasil é o país do futebol. Eu acho que matéria-prima a gente tem pra caramba e, infelizmente, são pouquíssimos clubes fazendo trabalho sério de formação. Acaba que, no final, a gente faz tudo errado e dá certo pela matéria-prima. E quando a gente chegou lá no Lyon, a gente teve a humildade de chegar para eles e falar, cara, matéria-prima no Brasil tem pra caramba. Estrutura física, nível Europa, tem pouquíssima, mas a gente está construindo a Pelé Academia. E o que a gente precisa de vocês, cara, é gestão, metodologia e organização. Então, a gente está tendo agora o privilégio de ter o Lyon como sócio nessa empreitada. A gente já mandou o nosso diretor de futebol para ficar um mês em Lyon, vendo metodologia, vendo tudo. Eles mandaram um francês, o Mathias Frecon, para trabalhar com a gente full time aqui na Pelé Academia. A gente já fez intercâmbio de enviar nossos 3 treinadores da base para ficarem 3 semanas lá. Enfim, o trabalho está sempre eles vindo, a gente indo. Todos os nossos treinamentos são filmados em tempo real para eles analisarem lá. Então, é uma troca constante e a gente está aprendendo pra caramba no dia a dia com eles. E uma coisa que nos surpreendeu muito é que a gente tem como diretor de futebol o Hugo Machado. Ele é tetracampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele ganhou uma vez como jogador, jogando pelo Internacional, e ganhou 2 vezes como gerente da base do Corinthians e uma vez como gerente da base do Santos. O Hugo já está nessa estrada aí há muito tempo e o que encantou o Hugo de vir trabalhar com a gente é que ele já estava um pouco de saco cheio dessa politicagem de clube, muda o presidente, tira todo mundo, é demitido, não é, enfim. E ele adorou vir embarcar nesse sonho do Pelé com a gente. Ele trocou muita ideia mesmo sobre metodologia com o Pelé. E teve um exemplo recente agora na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi maravilhoso. A gente tem um zagueiro chamado Raul, de 1,95 m, e ele chegou para a gente completamente cru na cabeçada. E uma das coisas, num churrasco descontraído que o Hugo conversou com o Pelé chegou para ele e falou o seguinte: cara, na minha época todo mundo aprendeu a cabecear com a tal da forca. Eu não sei se vocês conhecem, é um ferro que vem em cima e bota a bola, os jogadores saltam para aprender a cabecear. E o Pelé falou, cara, eu acho o maior absurdo do mundo acabarem com a forca. E a primeira coisa que o Hugo fez lá em Resende foi numa loja específica de ferro, etc., construiu a tal da forca e o Raul teve a felicidade de fazer um gol aos 48 do segundo tempo contra o Corinthians, um golaço de cabeça, e ficou super emocionado. Mas voltando ao assunto da metodologia, o Hugo, em conversas com o Pelé e etc., ele escreveu uma metodologia para a Pelé Academia de 80 páginas. E o que a gente fez? Quando a gente assinou essa sociedade com o Lyon, a gente fez uma tradução para francês dessas 80 páginas e eles mandaram para a gente a metodologia deles também traduzida para português, e eles ficaram muito felizes com tudo que eles viram ali do Hugo, e acaba que o Pelé não é rei à toa, ajudou muito a gente a desenvolver essa metodologia, e eu acho que o nosso principal diferencial é que essa metodologia está sendo trabalhada continuamente e não vai ter interrupção, como tem em outros clubes, com troca de diretoria, com troca de presidente. Eu acho que na formação você tem que ter paciência e resiliência. É um projeto a longo prazo. Você não começa a formar jogador da noite para o dia. E tem uma frase do Jean-Michel Aulas
que fica na minha cabeça. Quando ele veio assinar o contrato aqui no Brasil, em 2019, ele assinou o contrato e olhou para todos os sócios da Pelé Academia e falou o seguinte: cara, a gente está assinando esse contrato hoje, mas o nosso projeto começa de verdade daqui a 5 anos. Quando esse sub-15 chegar ao profissional com metodologia, com uma cama boa, com ar-condicionado, com alimentação, com campos bons de treinamento. Pô, a gente tem um exemplo do João Felipe, que é um garoto da região de Resende, que a gente tem como política alojar os garotos fora da cidade de Resende. Quem mora em Resende vai, faz os treinamentos, almoça, etc., e volta para casa. E esse jogador, o João Felipe, chegou lá com 16 anos e meio, ele perguntou se podia levar uma banana para casa. A gente falou, claro, leva. Quando a gente foi ver, ele estava levando um cacho de banana todo. A gente parou para entender o que estava acontecendo. Ele falou, cara, é porque eu tenho muita fome, não tenho comida direito em casa, etc. E a gente começou a alojar o João Felipe para ele fazer 6 refeições por dia. Enfim, um ano depois, esse garoto estava com 10 quilos mais, um touro, forte pra caramba, indo para Lyon ser avaliado, ajudou a gente a fazer uma campanha histórica na Copinha. E esse é um exemplo de oportunidade que a gente está dando para essa garotada, com coisas que parecem simples, como comida, que infelizmente a realidade do nosso Brasil é muito triste, e a maioria desses grandes craques vem da favela, e até a alimentação é um problema, e a falta de comida causa lesão. Enfim, eu acho que por tudo isso o Jean-Michel Aulas chegou e falou, cara, o projeto da gente começa daqui a 5 anos, mas a gente sabe como é que é o Brasil, né? Matéria-prima tem pra caramba. No ano passado, a gente mandou o Gabriel Peixoto, um zagueiro nascido em 2004, e eles gostaram tanto do zagueiro que eles pediram para ele voltar agora, no 1º de fevereiro, ele está voltando para Lyon, porque ele precisava completar 18 anos para, caso o Lyon tenha o interesse de contratá-lo definitivamente, poder levar para a Europa. E vamos ver o que vai acontecer. Ele está indo agora em fevereiro, tomara que tudo dê certo, a gente consiga encaminhar mais um cidadão aí para a vida. Sensacional, hein? Esse olhar a longo prazo, hein, Norton? Perfeito. Não, olhar a longo prazo, fantástica história, incrível, né? Quando a gente pensa em termos de futuro. Né? Profundo, não, né? E quando a gente outra visão. E quando a gente pensa em futebol brasileiro, que é tudo para amanhã e não para daqui a alguns anos. Mas, Marcelo, assim, objetivamente, quantos meninos hoje estão vinculados ao Resende e à Academia Pelé, né? Qual é o público, né, de jovens que vocês atendem hoje, em quais categorias, e quantos jogadores já do Resende foram para Lyon para fazer esse conhecimento ou para serem avaliados, etc., até o momento? Então, existe uma lei no Brasil onde você só pode alojar jogadores vindo de fora da cidade de Resende a partir de 14 anos de idade, tá? Então, para alojamento, para essa garotada dormir lá e etc., a gente tem a categoria sub-15 com 30 atletas, sub-17 com 30 atletas e sub-20 com 30 atletas. O profissional, eles já ganham salário, etc., e moram pela cidade de Resende. Agora, na região, a gente está começando agora categorias do sub-9 ao sub-14, com toda a região ali de Resende, Itatiaia, Coatis, Volta Redonda e Porto Real. Perfeito. Que legal. Agora, vem cá, tu falou tanto no Pelé, Marcelo. Qual é o envolvimento dele? A gente sabe que ele enfrentou problemas de saúde, mas assim, qual é o envolvimento dele? Porque, meu Deus, que história maravilhosa essa da forca, né? Que você falou, contar com a sabedoria. Meu Deus do céu, um ídolo desses, o rei, como você fala, né? Poder contar, eu vi que ele mandou uma mensagem para a galera ali da Copinha, né, para o time da Copinha. Meu Deus, que fenômeno legal, né? Que bom contar com ele assim pertinho. Qual é o envolvimento dele nesse projeto? Não, o Pelé, para a gente, está sendo um privilégio ter esse contato com ele. A gente fez um evento em 2016 no Rio de Janeiro, convidou a imprensa toda para avisar que ele ia dar o pontapé inicial nas obras e etc. Em 2018, infelizmente, ele estava
super debilitado, caminhando muito mal, se locomovendo muito mal. Ele não pôde ir de pegar um helicóptero de Guarujá e estar presente na inauguração da Pelé Academia. Ele queria ver o legado dele, o legado do rei de perto. Foi a primeira vez que ele apareceu publicamente de cadeira de roda. Ele tinha um pouco de receio de sempre mostrar aquela imagem dele, touro que ele sempre foi, vencedor e etc. Eu acho que ele foi um dos primeiros atletas de verdade no futebol, sempre trabalhou muito. Enfim, ele sempre foi ponta firme pra caramba com o projeto. Ele realmente queria devolver um pouco para o futebol brasileiro tudo que o futebol deu para ele. E o Pelé, ele acompanhou lá atrás como é que foi a formação dele, de dormir embaixo de uma arquibancada em Santos e não ter muita alimentação e etc. E depois ele se tornou o rei do futebol e pôde conhecer os 4 cantos desse mundo e ver que fora era bem diferente da realidade brasileira. Então, o filho dele, o Joshua, já foi 2 vezes visitar a gente, o projeto, já foi a Lyon visitar toda a estrutura de base do Lyon, que é simplesmente fenomenal, é a academia número 1 da França. Então, a gente está em contato direto também com o Pepito, que é o assessor do Pelé há mais de 40 anos, uma figura rara, gente boa pra caramba. Então, está todo mundo muito entusiasmado com os frutos que esse projeto pode render, sempre lembrando a longo prazo. Nossa caminhada é longa. A gente fez uma grande campanha na Copinha. A gente passou de fase num grupo dificílimo, onde tinha o Corinthians, que é o maior campeão da competição, com 10 títulos. A gente jogou contra o São José, que eram os donos da casa, só jogamos em estádios lotados, passamos de fase. Depois a gente pegou o Fortaleza, que vem fazendo um trabalho magnífico na base. É o primeiro clube do Nordeste a conseguir se classificar para a Libertadores nos pontos corridos. E depois a gente veio enfrentar o Corinthians de novo, com 20 mil corintianos no estádio. A nossa garotada está começando agora, então foi eu acho que eles estão começando a criar casca. E eu quis comentar desse jogo do Corinthians, porque eu acho que é muito importante. A gente já mandou 3 jogadores para Lyon para serem avaliados lá: o Walter, lateral direito, o Douglas, lateral esquerdo, e o João Felipe, que foi o exemplo que eu dei da comida de Resende, também foi avaliado em Lyon. E eu acho que isso ajudou a gente a enfrentar o Corinthians, jogar de igual para igual. Eu acho que, independente do resultado, o que me deu mais orgulho do time na Copinha foi metodologia colocada em jogo. O time não deu um chutão contra esses times todos de primeira divisão que eu falei. Jogamos de igual para igual, jogamos sempre tentando criar a jogada. Contra o Corinthians, a gente tomou um gol, são 20 mil corintianos comemorando. Em nenhum momento a gente se desesperou, a gente recuou, a gente continuou jogando bola e conseguimos eliminar o Corinthians, porque eu acho que esses garotos já estão começando a criar uma casca aí, e a gente sabe que o projeto é a longo prazo, mas nessa Copinha já deu muito orgulho da garotada, do projeto, porque eu acho que os frutos começaram a render já nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Marcelo, a famosa frase que o nosso projeto só inicia daqui a 5 anos foi em 2019, é isso? Exatamente. Mas vale lembrar que a frase foi em 2019 e a gente recebeu garotada do Brasil inteiro para começar o projeto em janeiro de 2020, e em março veio a pandemia e voltou todo mundo para casa. Então, nesses 5 anos, a gente perdeu um ano. Mas o que eu ia te dizer, na verdade, é que se foi em 2019, só iria iniciar em 5 anos, então ele não iniciou ainda, né? Ele vai iniciar em 2024. Né? E eu acho que isso, mais do que uma frase de impacto, né, na inauguração de uma academia, eu
Eu acho que ali tem ciência, né? A gente está falando de 5 anos, porque é exatamente isso que tu repetiu aí várias vezes. Longo prazo, longo prazo. Certamente tem um plano estratégico, tem um projeto bem escrito, e projetos como esse, eles são de longo prazo. Por natureza, são de longo prazo, né? E certamente tem uma série de indicadores, e alguns aí talvez até esteja aí pescando da tua fala, né? Não ter pressão, não dar balão, a maneira como joga, como é que o jogador se alimenta, como treina, né? O que ele tem que fazer. Então, esse projeto ele tá no meio, ele está sendo medido. Certamente ele está sendo medido por vocês. E como é que está isso? Vocês estão vendo os resultados exatamente da maneira que imaginaram lá em 2019, ou até antes, né? Está melhor do que vocês imaginaram. A pandemia realmente fez com que esse projeto não chegasse no ponto que vocês queriam em 2021 ou 2022? Como é que está isso? E uma outra coisa, como é que o Resende também se beneficia disso? Porque é uma série de jogadores que são colocados na Europa para o Olympique, mas o Resende tem alguma prioridade, tem algum jogador que seja criado por ele e que fique aqui por um prazo, pelo menos, numa eventual venda, o Resende também se monetiza, se fatura com isso, porque é interesse do Resende, na primeira pergunta que eu fiz, também de crescer como clube, certamente. Então, muito boa a sua pergunta. Eu acho que a pandemia atrapalhou não só o projeto da Pelé Academia e do Resende, como atrapalhou todo mundo, no mundo inteiro. E, obviamente, que a gente perdeu um ano aí de projeto. A gente até conseguiu manter aulas online para manter a forma da garotada e etc., mas é completamente diferente você estar no dia a dia, formando e etc. Falando do benefício do Resende, o Resende eu acho que é o maior beneficiado nisso tudo, porque ganhou um baita centro de treinamento com metodologia europeia, e acaba que todos esses jogadores formados na Pelé Academia são do Resende FC. São os direitos econômicos todos são do Resende FC. E no final do dia, se um jogador é contratado pelo Lyon, a venda é feita diretamente entre Lyon e Resende FC. A gente tem até um acordo com eles que os jogadores que saírem da Pelé Academia para o Lyon, o Resende FC ainda fica com 25% dos direitos econômicos de uma futura venda. Porque eu acho que... Além dos percentuais de clube formador, né? Exatamente. Porque eu acho que esse negócio dos clubes brasileiros, a maioria terem diversas dívidas, você acaba que você não vê grandes transações dentro do Brasil. A gente vem recebendo algumas sondagens de grandes clubes do Brasil. Depois dessa copinha, veio procurar a gente, o Grêmio, o Flamengo, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, atrás de jogadores nossos. E, infelizmente, o que vem acontecendo no Brasil são que os clubes eles têm um costume de tentar levar os jogadores por empréstimo, de opção de compra, e botam a opção de compra muito lá na frente, acabam que não pagam, etc. Então, a gente está com a filosofia de só fazer negócio aqui no Brasil com clubes que mostrarem realmente o interesse, que querem investir para levar os nossos jogadores, porque senão a gente prefere continuar formando lá dentro da Pelé Academia e tentar negociar esses jogadores lá fora. Esse foi, inclusive, um dos motivos de eu para a Europa, de estar morando aqui em Madrid. O primeiro motivo é estar mais próximo do Lyon, e a cada semana eu vou lá para a gente estar alinhando tudo do projeto no Brasil. Uma coisa boa da pandemia veio para provar que online também se pode trabalhar e é eficaz também. Então, eu estou sendo uma ponta de lança da Pelé Academia aqui na Europa, porque, além da oportunidade de estar colocando jogadores no próprio Lyon, a gente tem a possibilidade de colocar em outros mercados aqui da Europa, sempre colocando uma futura prioridade para o Olympique Lyonnais da França. E um negócio legal que eu acho que vale ressaltar aqui nesse nosso bate-papo é que
a gente conseguiu entrar num projeto global do Lyon. O Lyon, assim como o Red Bull, assim como o Manchester City Grupo, ele já entendeu que para captar novos talentos, você precisa sair do seu país de origem. Então, o Lyon tem um clube no Senegal já há 5 anos, que vem rendendo bastante frutos para o Lyon, que acaba que a França é a porta de entrada dos africanos, assim como Portugal é a porta de entrada na Europa os sul-americanos. Então, além desse clube no Senegal, eles têm um clube na China, Marrocos, acabaram de fechar uma parceria, um acordo de cooperação com um clube de 2ª divisão de Portugal, que é o Farense, muito até pelo nosso projeto do Brasil. Eles estão com um projeto em Singapura. Enfim, eles já têm 9 clubes por todo o mundo e um dos principais projetos que eles acreditam que tem a matéria-prima para fornecer jogadores para esses 9 clubes é através da Pelé Academia e do Resende FC no Brasil. O Resende o modelo organizacional é um clube-empresa, está se preparando para ser uma sociedade anônima no futuro? Ainda é uma associação? Como é que é? Só essa questão. Então, o Resende é um clube centenário de 1909 e ali por meados de 1992, 1993, o clube foi desativado. Tá? E então, em 2006, o Alberto Macedo conversou com o pessoal lá de Resende e falou que tinha o interesse e tinha o know-how para conseguir reativar esse clube e fez um contrato onde diz que uma empresa chamada Gold Placa, ela, por reativar o Resende, ela ia deter os direitos de gestão do futebol do Resende pelos próximos 100 anos. Tá? Então, por 100 anos. Ele reativou o clube, o Alberto Macedo, ele pegou o clube na 3ª divisão do Rio de Janeiro, subiu para a 2ª divisão, no ano seguinte subiu para a 1ª divisão e se mantém na 1ª divisão do estado do Rio de Janeiro desde então, há 15 anos, e a gente entrou nesse projeto em 2016, trazendo o Pelé para o projeto e, posteriormente, trazendo o Lyon da França. Desculpa, Norton, agora fiquei com mais uma dúvida. Não, eu vou aproveitar o caminho aí. Vai, filho. Mas a associação Resende, que foi desativada, não sei se foi desativada, se tinha dívidas, se tinha problemas, não sei quais, né? Mas foi aberta uma nova empresa que adquiriu os direitos de cuidar do futebol do Resende, ou seja, não herdou esse passivo todo que, porventura, o clube tivesse. Né? Foi um CNPJ... Tanto é que teve que voltar a todas as divisões. Isso aconteceu já com grandes clubes na Itália, que quebraram e tiveram que voltar para a 4ª divisão para tentar voltar com outro CNPJ. O Resende, qual é o objetivo, Marcelo, do Resende enquanto clube profissional? Como se vê, como vocês trabalham, uma vez que é um trabalho conjunto, essa questão, o Resende quer estar no ano que vem na Copa do Brasil, vai lutar para isso, está preparado para isso, ou na Série D? Como é esse projeto profissional do Resende? Ou, dentro dessa linha de profissionalismo e planejamento, o Resende daqui a 5 anos vai estar na Série B do Campeonato Brasileiro? Então, Norton, respondendo a sua pergunta, a gente já teve 2 vezes a oportunidade de jogar a Série D de dado. E a gente optou, nas 2 oportunidades, por jogar a Copa do Brasil. Por quê? Porque a Copa do Brasil é mais rentável e ela é jogada também no primeiro semestre, que eu acho que um dos principais problemas do futebol brasileiro é o calendário também. Então, quando a gente optou por isso, a Pelé Academia estava começando e a gente não tinha formação ainda. Então, por causa disso, o nosso projeto era montar o time para jogar o Campeonato Carioca, desmontar o time depois que acabasse o campeonato. Monta-se o time de novo lá na frente e desmonta de novo. E a gente tem a vontade de disputar a Série D quando a base, porque agora a filosofia do clube mudou. No último Campeonato Carioca,
dos nossos 11 gols que a gente fez, 9 foram feitos por garotos vindo da base da Pelé Academia. Então, a gente já jogou o Campeonato Carioca do ano passado com 16 jogadores da base, no elenco de 30 jogadores. Então, acho que é importante essa mescla de jogadores experientes com a garotada. E agora, por que mudou a filosofia do clube? Porque esses garotos, esses talentos, novos talentos que a gente está detectando na Pelé Academia, são jogadores que a gente acredita e estamos fazendo contratos a longo prazo com eles. Contrato de 4, 5 anos. Então, a gente acredita que quando a base começar a fomentar o time, a gente vai estar preparado para jogar a Série D, porque a filosofia do Resende mudou e a nossa filosofia é colocar a garotada para jogar. Ô, Marcelo, no início do programa, a Duda fez uma referência que o sotaque francês estaria no Rio de Janeiro, no Resende. Mas também há o outro lado, né? O sotaque brasileiro no Olympique. Porque a gente não pode deixar de mencionar, num programa que trata do Olympique de Lyon, do Juninho Pernambucano, um ídolo do clube. O Juninho depois se tornou um manager do clube. Eu queria saber essa relação do Lyon com o Brasil. Hoje, no grupo profissional do Lyon, há 5 jogadores, 2 da seleção brasileira, né? Tu já referisse o Paquetá e o Bruno Guimarães. Tu estás indo semanalmente, passa a semana em Lyon. Como é que é essa relação do Lyon com o futebol brasileiro, essa relação tão forte e como é o Juninho, essa figura tão carismática dentro do Lyon? Então, eu comentei que o Lyon tem um projeto global com 9 clubes e etc. E começou essa relação com a gente desde 2019. Mas, na verdade, o Jean-Michel Aulas vem há mais de 15 anos tentando fazer algum tipo de parceria no Brasil e, infelizmente, para a gente, felizmente, ele não conseguiu, porque os clubes no Brasil mudam de presidente a cada 3 anos, muda a diretoria, etc. E o Jean-Michel Aulas, ele é muito grato ao Brasil, que ajudou a construir a história vitoriosa do Lyon. Não foi só o Juninho. Se você parar para ver, o Edmilson, por exemplo, quando ele foi campeão do mundo, ele jogava pelo Lyon. Além do Edmilson, tem o Caçapa, que jogou a vida toda lá. Hoje em dia ele é o auxiliar do treinador, mora em Lyon com a família, etc. Aí tem o Sonny Anderson, atacante, o próprio Fred, enfim, o Juninho é o rei da cidade, né? Mas são diversos jogadores brasileiros que estão escrevendo a história do Lyon. O Caçapa, inclusive, ele quando encerrou a carreira, ele voltou para Lyon para morar lá, começou a fazer um curso, um mestrado na UEFA, e ele fez como projeto final do mestrado dele na UEFA a importância do futsal na formação, porque na Europa o pessoal encara o futsal como outro esporte, e no Brasil a gente encara o futsal como o início da formação, tem até aquela idade de 13, 14 anos da transição para o garoto vir para o campo e etc. E os nossos grandes jogadores brasileiros vieram do futsal, Pelé, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Juninho, pernambucano, enfim. E aí, quando o Jean-Michel Aulas, presidente, viu esse projeto do Caçapa, na mesma hora mandou construir 8 campos de futsal. Agora, uma vez por semana, a base do Lyon está treinando futsal para ter mais contato com a base, etc. A gente vem conversando muito isso com eles, então a gente está aprendendo pra caramba com o Lyon, mas o Lyon está aprendendo muita coisa com a gente também. E o futsal é um exemplo disso. Mas, enfim, o Juninho é um gentleman. O Juninho, antes de eu ter a primeira reunião com o Lyon, através de um grande amigo, Pedro Venâncio, que era jornalista como vocês, trabalhou muito tempo na Globo.com, escrevendo sobre base, etc. Hoje em dia, ele, depois de Corinthians, ele trabalha como scout do Atlético Paranaense, mas se tornou um grande amigo meu, e é muito amigo do Juninho Pernambucano, porque o Juninho Pernambucano, na época que ele trabalhava na Rede Globo, sempre ligava para ele para entender da nova geração que estava vindo, que, para mim, o Pedro é uma das pessoas que mais entende de base do Brasil. E aí eu tive a oportunidade de mostrar o projeto da Pelé Academia para o
para o Juninho Pernambucano, na casa dele, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na mesma hora, ele pegou o telefone, ligou para o presidente e falou o seguinte: ó, vocês têm que olhar esse projeto aí com carinho, porque isso aí pode ser um baita diferencial aí para o Lyon. E a gente foi super bem recebido lá em Lyon, e o Juninho sempre tratou a gente da melhor maneira possível. Eu só tenho que agradecer aí a ele pela confiança e por tudo que ele fez pelo projeto. E o Juninho hoje exerce função no Olympique? Hoje ele segue trabalhando? O Juninho, ele quando entrou há 3 anos atrás, ele falou que ele queria ficar por 3 anos como diretor de futebol. Ele acha que o ciclo dele chegou ao fim, ele quer tirar um tempo para descansar, não sei se ele quer tirar um ano sabático ou não, mas ele tem outros planos dentro do futebol, e eu acho que vocês têm que conversar com ele. Não sei se Tá bom. Não quer furar nada. Agora, Marcelo, o Norton chamou atenção para a frase que eu fiz ali no início, do time carioca com o estilo francês. E tem também reforço no estadual, no carioca, que é o primo do Messi. Vocês estão cheios de grife, né? Agora, o cara é bom de bola mesmo? Tá no sangue? Qual é? Ele é muito bom de bola. Já jogou em grandes clubes no futebol brasileiro, como Vasco, Atlético Goianiense, etc. E ele eu acho que vem para jogar bola. Ele é bom de bola. Tá todo mundo elogiando muito ele. Tá começando bem, é? Porque é grife também, né? Ser primo do Messi, pô. Tem o Pelé aí como consultor. Mas, Eduardo, o Marcelo é de marketing, né? Disso ele entende. Fazer então... o nome do Resende ser badalado, tá com ele, né? É isso, né, Marcelo? Aí tá na tua praia. Mas essa não foi a contratação de marketing, não. Essa foi a contratação, inclusive, de que ele possa passar a experiência dele no futebol para essa nova garotada que está vindo aí, que, se Deus quiser, vai ajudar o Resende aí bem no Carioca. Eu vou pegar duas frases, Duda, desse homem de marketing, né? Uma eu li, está escrito, não lembro onde é que eu li, mas eu li em algum lugar. A Pelé Academia trará muita inovação para o futebol brasileiro. Não só para o jogo, não só para atletas, mas para o futebol brasileiro, eu penso como o negócio todo. E a outra tu disse aqui no começo, quando tu falou, eu anotei aqui na hora, né? A gente faz tudo errado e dá certo pela matéria-prima. Vocês podem até estar contribuindo para melhorar, né, a matéria-prima, sem dúvida. Mas se só melhorar a matéria-prima, talvez não melhore o futebol brasileiro. Né? Para melhorar o futebol brasileiro, a gente tem que parar de fazer tudo errado. E para fazer tudo errado, tem outra formação, e essa nós nos dedicamos bastante aqui na empresa, que é formar novos dirigentes, novas lideranças, né? Criar gestões mais profissionais, né? Mais sustentáveis, com mais governança, com mais inovação. Esta questão de trazer formação também para o dirigente, né? Para aquele gestor, para que a gente pare de fazer tudo errado, para que a gente tenha menos política e mais visão de longo prazo, né? E isso está contemplado de alguma forma no teu projeto? Se não, me candidato. Seria muito bem-vindo. Eu vou te dar um exemplo, cara, que infelizmente, os grandes craques do futebol brasileiro, eles saem da favela. E essa garotada, muitas vezes, não tem oportunidade de estudar. E eu acho que, erradamente, muitos clubes do Brasil incentivam essa garotada a não estudar para focar no futebol. Isso, para mim, já é um grande erro. E o que acontece com esses craques quando conseguem chegar lá? Eles nunca abriram um livro e viram jogador de futebol. Eles encerram a carreira, nunca abriram um livro e viram treinador de futebol. O Brasil, até há pouco tempo, era um dos únicos países do mundo onde não era obrigatoriedade você estudar para virar treinador de futebol. Aí a gente falando dessa comparação Brasil e França, você pega o Zinedine Zidane, que para mim é um dos grandes craques do futebol mundial. Ele encerrou a carreira, ele foi estudar na Federação Francesa de Futebol 1 ano e meio, inclusive o Jeff, que é o diretor da base do Lyon, foi o primeiro professor do Zidane,
contou para a gente com o maior orgulho isso. E aí o cara para de estudar depois de 1 ano e meio para fazer um estágio com o Carlo Ancelotti, de auxiliar. Aí depois disso, ele vai para o Real Madrid B para começar uma carreira de treinador, para depois virar treinador e ganhar 3 Champions League. Então, ou seja, eu acho que o Zidane é o maior exemplo de humildade e de como as coisas são feitas aqui fora. Você não pode, de uma hora para outra, nunca ter aberto o livro e querer ser treinador de futebol. E eu acho que, infelizmente, esse é um dos motivos que a gente não ganha uma Copa do Mundo desde 2002. Daqui a pouco já vai ser a mesma distância de 70 para 94. Então, eu acho que o Brasil acordou em relação a isso. Começou agora a ser uma exigência as licenças. Você pega o Rezende, o nosso treinador do profissional, o Sandro, já está há 3 anos com a gente, ele tem até licença Pro. Ele poderia treinar time na Europa, se ele quisesse. Sabe qual foi o primeiro emprego do Sandro lá com a gente? Sub-17. Depois ele foi para o Sub-20. E depois ele foi para o profissional. Porque o nosso objetivo é botar a garotada para jogar. Então o Sandro se o objetivo é trazer o Sandro profissional, ele tinha que passar pelo 17 para o 20 para conhecer a matéria-prima que ele iria botar para o profissional. A gente tem um outro exemplo agora, o Carlos Leria, que treinou durante o ano o Sub-20 do Corinthians. Ele foi para a Europa para fazer um estágio com o Bielsa, e aí tinham várias propostas no Brasil, e graças a Deus ele optou por vir trabalhar com a gente, está no nosso Sub-17, enfim. Eu acho que a gente está com uma mão, quando eu digo de trazer inovação para o futebol, eu acho que é copiar o que está dando certo lá fora, cara. Tem que ter uma mão de obra qualificada, porque na formação é impressionante. São essas pessoas que vão estar no dia a dia com esses jogadores, e a gente tem que ter uma mão de obra qualificada para estar formando esses novos atletas na Pelé Academia. Eu tenho uma pergunta, eu sei que a Eduarda deve estar encaminhando aí para o final, mas eu só tenho uma curiosidade final aqui, Marcelo. Em relação, tu fizesse uma citação até, e o futebol feminino do Olympique, como tu colocaste, é muito forte, uma referência para o Rezende, uma vez que o futebol feminino é algo que está em crescimento e precisa ser valorizado e apoiado? Então, a gente tem alguns projetos dentro da Pelé Academia que estão sendo aprovados no Ministério do Esporte. A gente está conversando com grandes marcas. Com certeza, foi uma exigência do Lyon e a gente já iria fazer. Com certeza, teremos futebol feminino dentro da Pelé Academia. E eu acho que esse é um mercado que está crescendo muito. E a gente viu na última Copa do Mundo lá na França, a semifinal e a final foram jogados no estádio do Lyon, com 80 mil pessoas, com uma audiência brutal, e eu acho que as meninas merecem esse destaque, porque não dá mais para ter essa diferença entre homens e mulheres. Aqui na Espanha, agora há pouco tempo, o clássico Barcelona e Atlético de Madrid foi o recorde de público, 90 mil pessoas foram assistir o jogo. Enfim, eu acho que é um mercado que está crescendo muito, e a gente, tendo um parceiro tão estratégico como o Lyon, a gente não pode ficar de fora dessa. Sensacional. Que maravilha. Com esse olhar para o futebol feminino. Marcelo, super obrigada. Que prazer te ter aqui com a gente. Esse cara do marketing, né? Ele é incrível mesmo, né? Ele vende qualquer coisa. Muito bom, muito legal esse projeto, Marcelo. Parabéns, viu? A gente super apoia essa questão de educação, de formação. A gente entende que realmente essa é a base de qualquer coisa, para começar qualquer coisa, ainda mais para o futebol, que a gente precisa tanto. Obrigada e parabéns aí pelo projeto. Eu que agradeço estar aqui só no meio de fera, um prazerzaço mesmo. Obrigado mesmo aí pelo tempo, pela atenção. Seja sempre bem-vindo. E esse é o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Acessa, se inscreve. Um beijo e a gente se vê.